Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Imagino que poderia estar muito melhor, né? Ainda de cabeça inchada, mas de cabeça também mais fria. Quero trazer algumas informações aqui para vocês envolvendo o futuro do Inter. Afinal, Eduardo Cudê corre risco de saída? Qual é o ambiente do vestiário após o fracasso para o Vasco da Gama no reencontro com o estádio Beira-Rio? E também a possibilidade de Bernabei. Nem chegou, nem jogou e pode estar de saída do Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos trocar essa ideia então, gente? Já pedindo pra você, né, que é inscrito aqui no canal, dá o likezinho porque tem muitas novidades aí por vir. Este vídeo com o apoio da GolCase, que oferece o cupom GOLCOLAR, que te dá 5% de desconto em toda a loja. E também, gente, tá rolando a promo. 4 cases e você paga apenas 2, para você colocar o seu celular aí com as capinhas que protegem o teu telefone com risco de queda, né, protegem o teu celular aí e deixam ele bonitaço, tá bom? Tem a linha personalizada do Internacional com vários cases diferentes e você pode aproveitar. E na dúvida, né? 2, levou 4. Pode ser? Então, GolCase oferece o cupom GOLCOLAR. Não preciso nem falar, né, do ambiente do Inter após a derrota para o Vasco da Gama, 2-1 no reencontro com o estádio Beira-Rio. Mas a pergunta que vocês têm me feito desde que acabou o jogo é: Colar, o Cudê vai cair? O Cudê tem chance de ser demitido? E eu fui atrás de algumas informações. Primeiro, eu quero trazer um ambiente, né, do vestiário, que ontem, por óbvio, não poderia ser diferente, mostra um vestiário extremamente cabisbaixo, né, um vestiário triste, um vestiário que estava sentindo bastante a derrota. O que está acontecendo tratando-se da comissão técnica argentina do técnico Eduardo Cudê? O Internacional, gente, ele tem 3 jogos decisivos agora na sequência. Ele joga quarta-feira no estádio Beira-Rio, 7 da noite contra o Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois, no sábado, decide essa vaga lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. E na outra terça-feira, vai até Rosário, na Argentina, onde encara o Rosário Central, jogo de ida do play-off da Copa Sul-Americana. E é claro, né, a partir do momento em que o Cudê coloca um time reserva contra o Vasco e rifa esse jogo, aumenta o tamanho do jogo contra o Juventude. Se o Inter perder para o Juventude, se o Inter não ganhar do Juventude, se o Inter for eliminado pelo Juventude, dificilmente o Cudê vai permanecer. Tá muito claro, né, que há não vou dizer um pacto, mas há um acordo, né, com o Cudê desde que tudo aconteceu, de que ele não correria risco de demissão, né, porque o Inter não tem o CT para treinar, o Inter, né, teve o Beira-Rio só agora, ou seja, o Inter teve vários jogos de mandante que jogou como visitante em Criciúma, jogou em Floripa, jogou em Barueri. Então é claro que tudo isso, né, tava ligado ali, todo mundo tava sabendo da situação que o Inter tá passando. Só que assim, né, gente, esse cenário de dificuldade, com a questão das enchentes, com tudo que está acontecendo, não vai mudar. O Inter vai seguir agora, né, jogando no Beira-Rio como mandante, o que facilita muito, né, não ter que viajar todo o jogo como mandante ou como visitante, pegar a estrada, pegar hotel, aquela coisa toda. Mas o Inter vai seguir sem o aeroporto Salgado Filho, por exemplo. Então, os voos seguirão saindo de Canoas, os voos seguirão, né, acontecendo com maior dificuldade, diferente do que já era a rotina do Inter, né, quando se tinha um Salgado Filho antes de tudo isso acontecer. O CT Parque Gigante tem uma previsão de voltar em agosto, mas também não é uma certeza. O Inter segue treinando lá no CT de Alvorada. O Cudê na coletiva ontem chegou a reclamar, né, de que um dos campos lá em Alvorada teve um problema essa semana, que ele teve que treinar no gramado sintético e que não é o ideal e que tem jogadores fora. Bom, o prazo é o Juventude. Se o Juventude, o Inter, tiver problemas e for eliminado, dificilmente o Eduardo Cudê vai permanecer. E numa coisa conjunta, tá? Imagino que o Barcelos não vai demitir o Cudê. Vai ser um acordo, né, entre os dois para que ele deixe o Internacional. Não é debatido o nome, não é falado em substituto, até porque o Inter tem muita confiança de que o Valência voltando, de que as coisas voltando, né, o Inter vai dar uma resposta na quarta-feira. O ambiente é de mobilização,
para esse confronto, por mais que se saiba, né, que a pressão da torcida é inevitável, né, por tudo que vem, né, neste jogo enraizado, né, a eliminação do Campeonato Gaúcho, a derrota para o Vasco, o playoff da Sul-Americana, então vem tudo à tona. A gente sabe que derrotas do Inter não são só derrotas, elas vêm recheadas, né, de tudo que a gente está vivendo aí nos últimos anos. Mas o Kudê não tem nenhum risco de não ser o técnico do Inter contra o Juventude. E acho que até seria demasiado. Ontem, na Maratona do Voz, cheguei a falar, né, coloquei o corte aqui no canal, que eu tenho dúvidas em acreditar que ele consegue remobilizar. Cara, eu preciso que o Kudê se mexa. Eu preciso que o Kudê reaja. Não é esse o técnico que eu aprendi a gostar, por exemplo, de marcação-pressão, de intensidade, de brio, em especial isso, sabe? E eu não tiro nenhuma vírgula do que eu disse e também não tiro nenhuma vírgula do que disse o Kudê em relação às dificuldades que ele tem, mas é preciso se reinventar, se readaptar. Afinal, né, o ano vai seguir, né? Vai seguir tendo Campeonato Brasileiro, vai seguir tendo Copa do Brasil, vai seguir tendo Sul-Americana e nós precisamos jogar e precisamos ganhar, né? Afinal, o torcedor está comprando a ideia. Tinha 33 mil pessoas ontem no estádio e a gente precisa muito que isso aconteça já na quarta-feira. Uma classificação contra o Juventude, contra o Rosário já daria um outro ânimo para o ambiente Inter. É que eu falo, né? De imprensa, falo de torcida, falo de direção, falo de jogador, tudo isso, né? Tá nesse pacote. A gente não tem como desprezar isso. Quero falar também, gente, sobre Bernabei. Afinal, né, informação do meu amigo e ex-colega agora, né? Tá vivendo uma nova trajetória, o Lucas Dias. A informação dele é de que o Bernabei desperta o interesse do Independiente, né, time da Argentina, que está conversando direto com o Celtic da Escócia para romper este empréstimo com o Internacional. E há uma cláusula, né, que de 1º a 7 de agosto, com o aceite do Inter, o empréstimo pode ser rompido. E o Bernabé, a gente sabe que não vem jogando, né? Ontem poderia ter entrado no lugar do Robert Renan, do autossuficiente Robert Renan, do enfeitado Robert Renan, que é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, mas, cara, não inventa moda, né? Poxa vida, facilita a tua vida, né? O Bernabé poderia ter entrado ontem, acho que era a escolha mais correta, né? O Kudê acabou por optar em relação ao Robert Renan, e o Bernabé então tem essa possibilidade de deixar o Internacional e voltar ao futebol argentino. Ele que é revelado pelo Lanús, estava no futebol escocês. E aí, gente, sobre o lateral esquerdo, eu ainda acho que o Bernabé poderia, daqui a pouco, repensar essa ideia de sair se tivesse uma oportunidade na quarta. Afinal, o René, né, teve toda aquela questão ontem, o Inter, né, informou que ele recebeu alta hoje pela manhã, passou, né, a noite em observação no hospital, recebeu alta, né, pela manhã da segunda-feira, teve uma boa recuperação durante a noite, ficará de repouso hoje e amanhã, está fora do jogo contra o Juventude, até porque na substituição o Inter fez o protocolo da concussão, né, ali na cabeça, e não queimou troca, inclusive, mas ele vai retornar às atividades físicas na quarta-feira, podendo voltar, quem sabe, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Vou dizer, tá? René fez um bom jogo no primeiro tempo e, enfim, né? Provou, talvez, porque é titular e o Robert Renan não, do lado esquerdo. Tá bem? Não esquece que esse vídeo tem a força da KTO, kto.com, onde a diversão acontece, cupom ECOLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. Espero que as coisas melhorem. A gente se vê. Fui!